Você já parou para pensar no mundo em que a geração alfa está crescendo? Um mundo onde a realidade virtual e as redes sociais são mais reais do que a própria realidade? Imagine um futuro onde trabalhamos apenas para sustentar nossas vidas virtuais, enquanto o mundo real desmorona ao nosso redor. Isso soa como ficção científica, mas pode estar mais perto do que imaginamos. Então, se você quer entender como a geração alfa pode estar caminhando para uma crise e o que isso significa para nós, você precisa ver esse vídeo até o final. E se você se interessa por esse tema, deixa teu like e se inscreve, porque assim eu vou saber que esse tipo de conteúdo te interessa. A geração alfa está a caminho de ser a mais problemática de todas e a diferença é gritante. Vivemos em uma era de consumo desenfreado, polarização extrema e entretenimento vazio e sem significado. Desde o aumento das doenças mentais e da criminalidade violenta, até o consumismo descontrolado e o alarmismo, nosso mundo está se deteriorando gradualmente, e a geração alfa está bem no centro disso tudo. Adicione a isso uma pandemia global que paralisou o mundo por meses, inflação descontrolada, e uma tecnologia cada vez mais invasiva, e temos uma combinação perigosa que pode destruir as mentes e vidas de milhões. Essa é a geração dos seus primos mais novos, dos seus irmãos menores ou até mesmo dos seus filhos. E embora possa parecer que essas características se assemelham às da geração Z, há uma pequena distinção que faça com que a geração alfa seja algo nunca antes visto na história humana. Para você que nasceu entre os anos 80 e o início dos anos 2000, sua vida provavelmente se define em duas partes, antes e depois da internet. Você deve se lembrar de uma época em que os telefones eram realmente usados para conversar e os computadores eram mais uma ferramenta do que um universo alternativo. Provavelmente passava a maior parte do seu tempo livre ao ar livre ou com outras pessoas imerso na realidade tangível e suas experiências digitais se limitavam a algumas horas por dia. Em vez de passar horas rolando diferentes vídeos no TikTok, você assistia a alguns episódios do seu programa favorito quando estava entediado. Era forçado a usar a sua imaginação ou simplesmente sentar e apreciar o silêncio por um tempo. Avançando para 2023, sua vida é provavelmente completamente diferente. Você talvez passe a maior parte do seu tempo em um celular ou computador, e embora isso possa parecer problemático, não muda o fato de que seus anos de desenvolvimento foram passados sem a presença dessa tecnologia invasiva. Por causa disso, você tem uma compreensão firme do contraste entre as duas eras, o que permite reconhecer rapidamente os problemas únicos da modernidade, mesmo que às vezes você também caia neles. Mas e se você não tivesse esse ponto de referência? E se tivesse nascido na última década, lançado diretamente na era mais estável e confusa da história humana? Qual seria a sua base para estabilidade e normalidade? Essa pergunta resume a situação única enfrentada pela geração alfa e ninguém parece ter uma resposta para isso. De fato, ninguém tem ideia de como isso vai se desenrolar e não é apenas um caso típico de gerações apontando dedos umas para as outras. Estamos falando de uma era que pode ver a transformação societal mais profunda da história humana. Tudo começa no útero, onde o desenvolvimento do feto hipersensível já está sendo impactado por níveis recordes de obesidade e quantidades anormais de radiação de dispositivos digitais. Ao nascer, a criança começa a observar as pessoas ao seu redor, constantemente olhando para os seus celulares, o que pode parecer uma função humana instintiva. Com apenas 6 meses, muitos bebês já entendem o básico de uma tela sensível ao toque, com um terço deles com menos de 1 ano mostrando habilidade para deslizar na tela. Se você esteve perto de um bebê recentemente, sabe que eles são completamente fascinados por smartphones. Eles tendem a se interessar mais por telas do que por qualquer outro brinquedo, que faz todo sentido, considerando que o mundo luminoso e interativo de uma tela de celular é simplesmente diferente de tudo. As luzes, sons e movimentos rápidos são incrivelmente estimulantes para o cérebro de um bebê. Após os 5 ou 6 anos, a maioria das crianças já tem seus próprios tablets, tornando o resto de seus brinquedos completamente obsoletos. É aqui que eles encontram pela primeira vez o confuso e detestável mundo da internet, onde passam cerca de 6 horas por dia rolando conteúdo curto e sem sentido,
ou assistindo outras pessoas brincarem com brinquedos. E se os pais não ativaram o controle parental, é provável que eles encontrem algo que até mesmo adultos acham perturbador. E claro, não se pode esperar que a criança saiba se moderar, o que torna a responsabilidade dos pais ainda mais crucial. Isso pode ser mais difícil do que parece. Ter o smartphone se tornou padrão até para crianças de 7 anos. Por causa disso, a cultura inteira dessa geração é ditada pela internet. Tudo sobre o que eles conversam ou fazem para se divertir vem na internet. Então aquela criança cujos pais não compraram o celular acaba se tornando excluído já no segundo ano escolar. Sua habilidade de conversar, socializar e brincar é limitada, já que não tem acesso ao mundo digital a que todos os outros estão imersos. E sabemos que o uso excessivo da internet faz os adultos, então só podemos imaginar o impacto em crianças pequenas. Mas também sabemos quão terrível pode ser o isolamento social, especialmente em tenra idade. Isso deixa os pais com uma escolha difícil: expor seu filho de 7 anos aos perigos da internet ou protegê-lo e limitar seu desenvolvimento social. Avançando para os dias atuais, onde o mais velho da geração alfa tem cerca de 13 anos. Muitas crianças nessa fase já podem ter algum nível de prejuízo no desenvolvimento, mas o verdadeiro dano ainda está por vir. É nessa fase que muitos começam a desenvolver visões de mundo, opiniões e identidades. Eles começam a compreender algumas dinâmicas subjacentes da sociedade e da natureza humana, e naturalmente sua curiosidade os leva à internet. E embora a internet possa ser útil para isso, tem um potencial muito maior para arruinar. A internet está cheia de informações úteis e recursos, mas está completamente sufocada por toneladas de lixo sensacionalista projetado para sequestrar suas emoções e ter seu clique. Mas os adultos caem nisso o tempo todo, então por que as crianças não cairiam? O algoritmo não vai oferecer algo educativo ou apropriado para a idade delas, vai entregar um novo lote de conteúdo entorpecedor e inútil. Vai servir o mesmo conteúdo que todos os outros clicaram, e devido à natureza da internet, isso é quase sempre algo feito para ser chocante e estimulante ao máximo, ou seja, algo que não se alinha com a realidade. E isso funciona como uma droga. É rápido, interessante e dá controle total. Enquanto você continuar deslizando, ele continua integrando. Oferece tudo que a realidade não tem e mais. E como a geração alfa foi exposta a esse mundo desde muito jovens, seus efeitos terão muito mais tempo para se desenvolver, principalmente durante os anos mais importantes do desenvolvimento mental. Como resultado, é provável que a geração alfa veja um aumento muito maior em doenças mentais do que a geração Z, e em uma idade muito mais jovem. Tudo, desde depressão até a ansiedade, será mais comum do que imagina. Um transtorno menos comum na geração Z, conhecido como psicose da internet, provavelmente se tornará mais difundido entre a geração alfa, e tudo só piora daqui para frente. Um dos mecanismos de enfrentamento que temos para a doença e o vazio causados por nossos hábitos modernos é se aprofundar ainda mais nesse mundo. Muitas pessoas acabam encontrando escape nas áreas tóxicas do Twitter, por exemplo. Algumas das pessoas que mais precisam de ajuda recorrem a esses sites em busca de uma identidade e realização. Ao fazer isso, elas se deparam com uma vasta gama de diferentes buracos de coelho políticos e culturais. Eventualmente encontram um que parece atraente o suficiente e permite que ele tome completamente o controle de sua identidade e personalidade. Isso é o que fez com que o discurso político e cultural se tornasse tão delirado e polarizado. Quando a identidade inteira de uma pessoa depende de certas ideias ou crenças, questionar essas crenças é um ataque a ela como um ser humano. E esse problema só será pior com a geração alfa. Eles não conhecem o clima político mais ameno do passado. Não estavam por aqui na época que a maioria das pessoas não se importava ou pensavam muito política. Em 2016, os mais velhos da geração alfa tinham 6 anos e testemunharam a eleição sem precedentes de 2016. Tudo o que aconteceu desde então e a única experiência ou conhecimento que eles têm sobre política, o que moldará fortemente como eles a veem à medida que amadurecem. Isso vai ter implicações massivas no futuro. A geração alfa provavelmente será ainda mais radical e zelosa do que a geração Z, e a internet será o principal meio de expressar isso. Aqueles que conseguirem evitar essa armadilha não terão uma vida muito mais fácil. À medida que a sociedade se torna mais dividida e polarizada,
fica mais difícil para aqueles que estão no meio encontrar significado em um senso de comunidade. Por causa disso, a geração alfa também será mais niilista do que a geração Z. E embora isso seja terrível para nós, nem todos perdem aqui. As corporações modernas tendem a lucrar massivamente com isso. Se você pegar uma geração sofrendo de doenças mentais, falta de sentido e incapacidade de pensar criticamente, e juntar isso ao fato de ser a maior geração da história humana, você tem algo que a América corporativa só poderia sonhar. As corporações já perceberam isso com a geração Z, usando as massas de dados que eles produzem através do uso excessivo de redes sociais para tornar a publicidade mais predatória e quase telepática. Isso funcionou muito bem para eles, mas de muitas maneiras a geração Z é apenas um aquecimento para a geração alfa. Como a geração alfa vai passar ainda mais tempo rolando feeds, eles produzirão ainda mais dados para as corporações, que serão os dados para tornar a publicidade ainda mais eficaz. Então, à medida que a geração alfa amadurece e entra no mercado de trabalho, os gastos dos consumidores e os lucros corporativos dispararão ainda mais. A instabilidade mental, combinada com grandes quantidades de dados à disposição das corporações, tornará os negócios mais fáceis do que nunca. Como resultado, a pobreza induzida pela inflação que vemos hoje só continuará a piorar. O consumismo e materialismo serão ainda mais prevalentes do que nunca, mas não no sentido tradicional. No passado, essas coisas eram exibidas através de roupas, carros, casas e joias, mas isso foi nos anos 2010, quando as pessoas valorizavam a realidade sobre o mundo digital. Estamos falando de 2035, quando a geração alfa estiver na casa dos 20 anos. Enquanto cosméticos de videogame e realidade virtual existiam antes, eles serão padrão agora. As pessoas agora pagarão por roupas virtuais, mansões virtuais e supercarros virtuais como se fossem reais. E vão experimentar tudo isso através de um headset de realidade virtual. As corporações estarão felizes em fornecer, considerando que não é real e não custa nada para produzir. As pessoas passarão metade do dia trabalhando apenas para ganhar dinheiro suficiente para sustentar seus corpos físicos e a vida virtual. Com o tempo, as corporações por trás disso continuam ganhando mais influência sobre as pessoas à medida que elas se tornam mais dependentes de seus produtos. A única coisa que permanecerá inalterada é a exploração das corporações ocidentais do trabalho do terceiro mundo para produzir tudo. E é nesse ponto que a hiperrealidade oficialmente entrará em existência, junto com o início do fim da nossa espécie. Esse é um problema que levará mais uma década para se desenvolver, mas exigirá uma intervenção séria para prevenir. Até agora, ninguém está levando isso muito a sério, com especialistas referindo-se à situação como um experimento global funcional não intencional. Vimos como muito disso se desenrolou com a geração Z e foi nada menos do que trágico. A geração Z declinou em quase todas as medidas que importam e a internet nos fez dolorosamente cientes disso. Você acha que esse ciclo vai se repetir com outra geração e o fato de ninguém realmente se levantar contra isso mostra o quanto todos se importam. A realidade é que, embora as pessoas mais jovens estejam sofrendo mais com esses problemas, isso está afetando a vida de todas as idades. E toda a situação é um paradoxo. Nossa maneira de lidar com esses problemas é o mesmo comportamento que o causa em primeiro lugar. A única maneira real de acabar com esse ciclo vicioso seria abandonar completamente muitas dessas tecnologias modernas, mas essa opção também não estaria isenta de problemas, já que grande parte de nossa economia depende dessa tecnologia. Muitas das maiores empresas do mundo são as produtoras dessa tecnologia e empregam milhões de pessoas. Então, se elas caírem, nós também caímos. Os próximos 10 anos podem se provar alguns dos mais confusos e problemáticos da história humana, e embora possamos fazer um palpite aproximado de como as coisas vão se desenrolar, realmente não há um limite para o que pode acontecer. Espero que esse vídeo tenha aberto seus olhos para a realidade complexa que a geração alfa e todos nós enfrentamos. Se você achou esse conteúdo importante, deixa teu like, comenta e compartilha com apenas um amigo seu. Não esquece de conferir o primeiro comentário fixado, tem algo especial para você lá. E já que curtiu o vídeo, fica com a melhor recomendação do YouTube sobre o que assistir agora. Tá na tela para você.